Oi, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre algo muito importante, algo que Deus nos confiou e nos entregou para que nós cuidássemos. Eu quero falar com você sobre família, esse projeto de Deus que foi confiado ao homem, para que através deste projeto o homem cumprisse o propósito de Deus aqui na Terra. E é sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Antes de começarmos a falar sobre esse tema, eu peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que por favor se inscreva, deixe seu like, dê o seu comentário. Com base dessa nossa conversa, eu quero ler com vocês o Salmo 128, o Salmo da família. Abençoado é todo aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos, pois comerás o trabalho das suas mãos, feliz serás, e isso te será bem. A tua esposa será como uma videira frutífera pelo lado da tua casa, e os filhos como plantas de oliveiras ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém e todos os dias da tua vida. Sim, tu verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. A maioria dos salmos começa com a palavra bem-aventurado, que quer dizer feliz, ou seja, feliz é todo aquele que anda nos caminhos do Senhor, e é temente a Deus. Mas o que é felicidade? Na verdade, a gente vive numa sociedade que tem um conceito deturpado sobre o que é felicidade. Felicidade, na verdade, não é você possuir coisas. Porque tem até aquele ditado que diz, que dinheiro não traz felicidade, aí refutaram isso, se o dinheiro não traz felicidade, me dê o seu e seja feliz. Mas a verdade, as pessoas confundem conforto com felicidade. Muitas coisas que o dinheiro pode comprar, ele na verdade não está te trazendo felicidade, ele está trazendo conforto, porque na verdade o significado de felicidade é bem-estar, felicidade é contentamento, e muitas pessoas têm conforto de muitas coisas que o dinheiro pode proporcionar, às vezes têm acesso a melhores mansões, aos melhores carros, mas não é uma pessoa contente, é uma pessoa que às vezes não tem paz de espírito. Então, na verdade, o que a palavra de Deus nos promete na questão das bem-aventuranças, de ser feliz, na verdade, não é possuir coisas, mas a felicidade naquilo que nós já possuímos. Porque o que adianta nós possuirmos tudo, e nós não ter contentamento naquilo que nós possuímos? E é essa promessa que é feita aqui no Salmo 28. Porque você já observou, às vezes tem pessoas que possuem tão pouco, mas parece que essas pessoas vivem tão felizes. Essas pessoas, sim, elas são bem-aventuradas, essas pessoas são felizes. A nossa sociedade nos dias atuais, ela nos diz que nós devemos possuir algo para ser feliz. Por isso que você vê, por exemplo, o marketing nas propagandas de televisão, nas propagandas nas redes sociais. Por exemplo, você vê uma propaganda de um carro do ano, e ali você vê, por exemplo, uma pessoa com boa aparência, e ela está andando ali em uma rua sem congestionamento, e essa pessoa está passando e todo mundo está olhando essa pessoa, e aí a pessoa pensa, olha, se eu tiver esse carro, eu vou ser feliz. Então a pessoa vai ali, ela faz um orçamento, desenha aquele orçamento para que aquele sonho caiba no seu orçamento. Então ela compra aquele carro, ela tem que fazer mais horas extras, ela tem que fazer algum trabalho adicional, então ela vai passar mais tempo trabalhando, ela vai ter mais estresse, ela vai ter menos tempo para si mesma, e ela vai ser, em vez de feliz, ela vai ser infeliz. Então, nós precisamos entender que felicidade não é consumir. Não estou dizendo que nós não podemos consumir é bom, mas nós não devemos falar que nós seremos felizes quando nós possuirmos algo. Na verdade, nós devemos ser gratos e felizes pelaquilo que nós já temos. E tem muitas pessoas que pensam, olha, eu serei feliz quando eu tiver a minha casa própria, eu serei feliz
quando eu fizer uma viagem dos meus sonhos, eu serei feliz quando eu tiver algo que eu tanto desejo conquistar. Mas o que acontece é que quando você conquistar esse algo, na verdade, depois que passar, né, aquele momento da emoção, que você já viveu aquilo, o que vai acontecer? Como você não vive a gratidão no seu coração, você não vive contentamento, né? Então que você vai pensar, olha, eu preciso de outra coisa para me ser feliz. Então você vai entrando nesse ciclo vicioso. Então é fundamental que primeiro nós entendamos, né, que felicidade não é o que possuímos, mas é o conceito daquilo que nós temos, é ser agradecido. Isso que estou falando para você é confirmado por Paulo lá no capítulo 4 de Filipenses, que ele diz o seguinte: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao versículo 13. Então o que Paulo está nos dizendo aqui, na verdade, né, é o que eu acabei de falar, né, é que, na verdade, a felicidade não está em possuir e conquistar coisas. A felicidade, na verdade, está em você ser contente com aquilo que você tem. Porque o que Paulo diz aqui, olha, eu sei, né, ser contente, ser feliz em qualquer situação. Em qualquer situação, né, eu consigo ser feliz. E no final ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele está dizendo aqui é que nós podemos passar por tudo, né, mas em Cristo, ele nos fortalece para que nós possamos viver em cada circunstância sendo grato e sendo feliz pelaquilo que ele está nos proporcionando. Porque, na verdade, até quando estamos passando por limitações, por provações, é ele construindo algo em nós, nos aperfeiçoando, né, para, né, o dia da redenção. E é isso que nós devemos pensar, é nisso que nós devemos descansar. Há duas condições aqui no Salmo 28 para que nós sejamos bem-aventurados, para que nós sejamos felizes. A primeira dela é temer a Deus. E o que é temer? Temer, na verdade, não é só ter medo, não é só ter pavor, mas, na verdade, o temor que a Bíblia está falando aqui é mais o sentido de respeito. Ou seja, se você respeita uma pessoa, se você sabe que essa pessoa não agrada de um certo comportamento, você não vai, né, fazer aquele comportamento diante dela. Então você vai esperar ela se ausentar, né, para ter aquele comportamento, porque você sabe que isso ofende ela. E quando nós trazemos isso para a nossa vida, o nosso Deus, ele é onipresente e onisciente, ou seja, onipresente porque ele está em todo lugar e onisciente porque ele sabe de todas as coisas. Então, se nós tememos a Deus, nós não fazemos, né, ou pelo menos nós procuramos não fazer aquilo que lhe desagrada. Tudo aquilo que lhe desagrada, nós, né, por respeito, por temor, nós procuramos não fazer. E não só fazer, mas também não apoiar as coisas, né, que são contrárias à palavra de Deus. Porque lá em Romanos, capítulo 1, versículo 32, a palavra de Deus nos diz, né, que, na verdade, são culpados pelo pecado não só aqueles que praticam, mas aqueles que concordam, aqueles que apoiam esse pecado. E, apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Então, o que Paulo está nos dizendo aqui é que nós não somos culpados por um pecado, não só quando nós o cometemos, mas também quando nós o defendemos, né? Quando, na verdade, a gente defende quem pratica e defende a prática.
E quando a gente traz isso para a nossa realidade hoje, por exemplo, às vezes você não pratica o aborto, mas você defende as pessoas que praticam, você defende esse ato, você sempre, né, não, mas tem uma justificativa ali, para tudo tem uma justificativa, né? Por exemplo, a ideologia de gênero, quando você, na verdade, que é contrária à palavra de Deus, quando você às vezes você não pratica, né, aquilo que essa ideologia defende, mas a verdade você está defendendo. E às vezes também não só você está defendendo, não está defendendo, mas está omitindo de uma certa forma. Você está sendo isento. E nós, como embaixadores do reino de Deus, nós não somos e não podemos ser isentos ao que acontece, porque quando você, na verdade, ofende um presidente de um país, né, quando você diz algo que ofende o presidente de um país, você está, na verdade, ofendendo o embaixador. E eu não estou falando aqui para que nós tenhamos que ir para as redes sociais e ficar ali debatendo, não. Né, mas nós devemos ter o nosso posicionamento, né, e defender com unhas e dentes. E, na verdade, nós seremos perseguidos por essa defesa, por esse posicionamento, assim como nós estamos vendo várias pessoas que estão se posicionando sendo perseguidas. Mas, na verdade, isso também acontece porque tem muita gente que, na verdade, está sendo covarde e não está se posicionando da forma que deveria. Porque se a gente vive num país de maioria cristã, é como a gente vê uma minoria tão barulhenta, sobressair sobre isso. Então nós devemos pensar se nós não estamos sendo omissos naquilo que Deus nos chamou para nós sermos atuantes. E a segunda condição desse salmo é o quê? É andar nos teus caminhos. Para que você venha colher todas essas bênçãos, ser feliz, ter uma família abençoada, ter filhos, né, que são como oliveiras, né, que vão sempre levar a sua geração adiante, porque as oliveiras elas vivem, né, milhares de anos. Tem oliveiras ali no jardim do Getsemane na época de Jesus, mais de 2000 anos. Então o que a gente tem que frisar é o seguinte: se nós queremos uma família forte, que ela venha sobreviver, que os princípios cristãos não parem, o nosso legado cristão não pare na nossa geração, nós devemos ser bem firmes no nosso posicionamento. Nós devemos ensinar os nossos filhos com amor, com dedicação, as verdades do Evangelho. Nós não podemos ser negligentes. É através dos nossos filhos que as novas gerações vão conhecer o Evangelho, que elas vão dar prosseguimento no cristianismo, nos princípios e valores cristãos. E a sua mulher como videira. Videira, na verdade, é a parreira que oferece uva, e as uvas produzem os vinhos, que eram utilizados nas comemorações de muita alegria. O vinho também era utilizado como purificação de águas, purificação de feridas. Então nós temos que primeiramente entregar a nossa casa, ser temente a Deus, andar nos seus caminhos e fazer a sua vontade. Só assim nós seremos felizes. Construir uma família feliz não é fácil, mas que eu e você, pela graça de Deus, possamos continuar firme nesse propósito de levar a nossa família no caminho temente a Deus, que nós vamos sim ter uma família feliz, porque Deus, Ele cumpre a sua promessa. O que Ele diz aqui no Salmo 28 é o seguinte: olha, se vocês andarem no meu caminho, e ser temente a mim, eu vou derramar as bem-aventuranças, vou derramar alegrias no seu lar. Vocês vão ter um lar feliz e abençoado. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Se você puder, compartilhe esse vídeo com alguém. Deus abençoe e até o próximo vídeo.